Herculano, tudo bem? Boa noite. Muito bem, nós vamos dar início, né, na medida que os colegas forem chegando, mas vamos começar a nossa aula, é a última aula. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre as questões contemporâneas da ética, né? Então a gente vai trazer para os dias de hoje, evidente que a gente sempre vai se referendar à Bíblia, né? A gente parte sempre dela. E, E, evidentemente, que quando a gente trata de Bíblia, o nosso modelo máximo, né, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente sempre vai partir de uma perspectiva jesuana, né? A gente vai sempre partir do comportamento, dos ensinos, das logias de Cristo, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou. Então, a gente sempre parte desses fundamentos. Então, a gente vai falar sobre os desafios contemporâneos da ética cristã. Eu vou apresentar para vocês aqui o material, depois eu vou deixar o material para vocês poderem acompanhar direitinho, o vídeo, o PDF, vou deixar um artigo para vocês sobre ética, e vou pedir para que vocês respondam, aqueles que ainda não conseguiram enviar para mim, né? Respondam as questões das 3 aulas anteriores e também dessa aula de hoje. São questões simples, muito simples, mas é importante que vocês respondam elas. Então, nós vamos trabalhar aqui, mas antes, eu gosto de fazer... Herculano, o seu microfone tá ligado. Está... Desculpa, Arthur. Tá. Ok. Então, a gente já tratou aqui 3 temas. A gente já tratou dos fundamentos da ética cristã, fizemos um apanhado, principalmente no Antigo Testamento, partindo da Torá, que é o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Falamos sobre as leis, sobre aquelas porções de leis, apesar de serem livros, esses 5 livros, serem livros narrativos, fala de sagas, de histórias, de indivíduos, fala de textos sobre criação, sobre o dilúvio, fala sobre os chamados de Abraão, de toda aquela trajetória com essas sagas, mas são considerados como a Torá. E quando a gente fala de Torá, a gente está falando exatamente de lei. Então, são livros que retratam a questão da lei. Então, esses livros, apesar de terem poucas porções de leis, né, a gente já falou sobre o Código Sinaítico, lá no livro de Êxodo 23 em diante. A gente falou sobre o Código Deuteronômico, Deuteronômio, do 12 a 26, falamos sobre o Código Sacerdotal, que é o livro de Levítico, também tem uma porção no livro de Números. Então, praticamente, essas são as porções que a gente chamou aqui de Código de Lei, né, do Antigo Testamento, e mais precisamente nos livros que compõem o nosso Pentateuco. Então, trabalhamos essas questões e hoje nós vamos falar sobre os desafios da ética cristã, mas também na aula 2 a gente falou sobre a ética na vida pessoal, e na aula 3, foi a aula da semana passada, a gente falou sobre as relações humanas. Então, hoje nós vamos tratar das questões mais contemporâneas. Então, a gente vai vai refletir sobre as seguintes questões. A gente vai trabalhar sobre, tratando sobre essas questões atuais, mas sempre à luz da Bíblia. Já comentei isso com vocês. O nosso ponto de partida sempre é a Bíblia. O nosso ponto de partida
sempre é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente sempre vai partir dos evangelhos, principalmente. A gente vai desenvolver aqui, o objetivo dessa aula é o discernimento ético cristão, identificar os desafios da nossa cultura contemporânea, né, que não são poucos desafios, são muitos desafios para todos nós. A gente vai avaliar também um pouco sobre a questão da tecnologia, das redes sociais. Elas são muito importantes, porque já compõem hoje a nossa rotina, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, hoje eu acho que ninguém, né, consegue abrir mão das redes sociais. Então, a gente vai trabalhar esses pontos, e, por último, nós vamos tentar compreender, né, o nosso papel como testemunha de Cristo, né? Então, basicamente, esses são os pontos fundamentais que estaremos trabalhando hoje. Então, a ideia é viver a fé em uma sociedade de transformação, né? Esse é o grande, ao mesmo tempo que a grande questão, é o grande desafio, mas também é um grande gargalho para todos nós, né? Como que podemos viver a nossa fé numa sociedade que está numa transformação, que às vezes a gente não acompanha essa transformação, né? Como a gente pode fazer uma leitura bíblica diante dessas transformações que são recorrentes no nosso dia a dia? A gente se depara com tantas coisas dentro da nossa sociedade. Mas o versículo-chave, eu particularmente gosto muito desse versículo, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Porque esse versículo ele está em um contexto muito interessante, né, de Mateus. Jesus, na ideia, na perspectiva de Mateus, ele inicia a sua missão após chamar os seus discípulos, convocá-los, após o chamamento dos discípulos. Jesus Cristo, no capítulo 4 de Mateus, Jesus Cristo aparece. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Jesus aparece nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O capítulo 4 retratará isso. E logo em seguida, Jesus sobe a montanha, né? O monte. E lá no monte, nesse monte, muito próximo de Cafarnaum, eu tive o privilégio de estar lá nessa região da Galileia, e a gente foi no local que provavelmente é o local, né, foi o cenário desse momento, apesar da gente não ter nenhuma referência a essa montanha, e na realidade só Mateus que trata dessa montanha, do Sermão do Monte. Lucas, ele é o Sermão da Planície em Lucas. Em Lucas, Jesus desce e começa a ensinar os seus discípulos. Em Mateus, Jesus sobe ao monte. É evidente que Mateus ele provoca seus leitores. A gente sabe que o Evangelho de Mateus tem como propósito alcançar os judeus. Então, esse é o propósito do Evangelho de Mateus, esse é o objetivo do Evangelho de Mateus. Então, assim como Moisés subiu a montanha para receber a lei, o decálogo, lá no Sinai, Mateus, ele nessa perspectiva, apresenta Jesus Cristo subindo montanha, né, diferentemente de Moisés, não é para trazer nenhuma lei nova, né, mas a gente sabe que lá quando Moisés, no livro de Êxodo, ele sobe a montanha do Sinai, o povo, as pessoas próximas de Moisés não puderam subir com ele, né? Subiu Arão, subiu Josué até um certo ponto, mas não pôde continuar porque a montanha era considerada sagrada. Então, só Moisés, exclusivamente Moisés, foi até o alto da montanha. E lá ele recebeu, né, segundo a narrativa de Êxodo, ele recebeu então a lei. Aqui, diferentemente, Mateus, ele coloca Jesus subindo a montanha, ele sobe com seus discípulos e uma multidão
que segue Jesus Cristo. Isso é muito interessante, né? A gente fazer sempre essas análises comparativas a partir do objetivo e da proposta do próprio escritor, né, ao apresentar Jesus Cristo. Então, se ele tem como objetivo falar para os judeus e apresentar Jesus Cristo como Messias, então ele vai mostrando, né, que Jesus Cristo ele começa a quebrar paradigmas, conceitos, ideias, uma série de outras coisas, né? A sacralidade não está no espaço físico, no terreno, não, a sacralidade não é territorial, né? A sacralidade ela retrata o coração humano, o que é sagrado é a vida humana para Jesus Cristo. Então, Mateus faz essa provocação. Aí, quando a gente pega vós sois o sal da terra e a luz do mundo, está exatamente após as bem-aventuranças, ali dos 8, 10 primeiros versículos de Mateus, quando Jesus Cristo, então, em 5:1, Jesus sobe e começa a ensinar, né? E dizendo, mas no versículo 1 sobe Jesus, seus discípulos e a multidão. E ele começa a ensinar dizendo, aí vai falando, né, das bem-aventuranças, que são os macários, né, aqueles que são felizes. E por que são felizes? Porque o reino de Deus é proposto para eles. A gente chama que o Sermão da Montanha em Mateus, a gente chama como a gente intitula como a ética do reino. A ética do reino, no Evangelho de Mateus, está ali no capítulo 5, 6 e 7. É a ética do reino. Então, ele fala sobre todas aquelas bem-aventuranças, e logo em seguida, ele se dirige aos discípulos e vai dizer isso aos discípulos. Tá? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, isso aqui está muito carregado de sentido, essas expressões que Jesus utiliza aqui, vós sois o sal e a luz do mundo. Então, está muito carregado. Sim, sim, Herculano, a aula está sendo gravada sim. Ok. Chegaram aqui mais algumas pessoas, que Deus abençoe a todos vocês. A gente já tem aí a Cristiane, o Herculano, a Kátia, a Leisi e o Wagner. Muito bom. Então, Jesus, ele, na realidade, dentro desse contexto da ética do reino, que é a ética apresentada no Sermão da Montanha, que Jesus não dá nenhuma lei, não farás isso, não farás aquilo. Não, Jesus, diferentemente de Moisés, não apresenta nenhuma lei, né? Muito pelo contrário. Vocês são felizes, mas ao final, ao término dessas bem-aventuranças, Jesus Cristo, então, apresenta e diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, Jesus apresenta aqui duas coisas importantes aqui. Primeiro, a questão da identidade, né? A identidade, porque ele diz que é o que nós somos, e apresenta aqui a missão, né? Então, nós somos sal, nós somos luz. E nos versículos seguintes, ele vai dizer por que nós somos sal e somos luz, que é exatamente a nossa missão. Então, o foco de todos nós, discípulos de Jesus, cristãos, está naquilo que a gente faz, naquilo que Jesus é na nossa vida. Então, não se limita apenas ao nosso comportamento. Ser sal e ser luz não se limita ao nosso comportamento. Diz respeito também quem ele é na nossa vida. Então, avançando um pouquinho aqui, eu mostro aqui para vocês como em grego, né, vós sois, porque é interessante esse rimesiste, é o verbo eisim, é o verbo ser, né?
e rimés é o pronome, vós. Normalmente não se usa muito pronome em grego. O verbo já na medida que o verbo ele é conjugado, o pronome já subentende-se, né, na forma verbal. Então, estou, então eu estou. Você está, então não precisa dizer você está, né, só está. Então, quando o pronome ele acompanha o verbo, a ideia é de ênfase. Por exemplo, Jesus diz assim, ego e mi. Ele está falando, eu sou, ego e mi. Então, esse ego, que é esse pronome de primeira pessoa, dá uma ênfase àquilo que ele quer dizer. Então, quando ele diz assim, vós sois, e no grego está exatamente isso, então, quando aparece isso, é uma ênfase que ele está querendo dizer. Então, Jesus aqui ele não está dizendo aqui, ó, vocês não devem tentar ser, né? Não é uma tentativa, não é uma tentativa. Vocês são. Então, vós sois. Isso é enfático. Então, a influência cristã, ela virá dessa identidade que a gente recebe, né, em Cristo Jesus. Então, se eu sou, né, se nós somos, se isso está em nós de fato, então a minha vida ela vai ser manifesta através dos meus comportamentos. Naquilo que eu sou, eu me comporto. Né? A não ser que eu seja um artista fabuloso, né? Eu represente muito bem, né? Uma outra coisa que não é aquilo que não é verdadeiro. Mas não é o nosso caso. Então, não somos artistas. Então, aquilo que somos é o que somos. Então, a palavra aqui grega para sal é halais. Então, vocês já ouviram isso, né? A funcionalidade do sal no mundo antigo, né? Como que o sal ele estava presente, né? No mundo antigo, como que o sal ele fazia parte, né, do dia a dia daquelas pessoas, né? Tinha uma importância muito enorme, né? Hoje a gente não tem noção, né, do que isso significa. Então, o sal ele servia para conservar alimentos, purificação, para temperar, ele servia para dar sabor. Então, o sal ele tinha características muito importantes. E essa, quando ele diz vós sois o sal, é, isso é uma metáfora. Metáfora é o quê? É uma comparação. Compara o elemento A ao elemento B. Então, olha, ele está dizendo assim, ó, você é sal. Então, ele está comparando, ele está dizendo que você é esse NaCl, né? O sal, o elemento químico mais puro, né? NaCl, que é cloreto de sódio. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que metaforicamente, né, podemos ser, então, comparados a um sal, por essas características de conservar, de purificar, de temperar, de dar sabor. Então, por esta razão, nós somos sal. No Novo Testamento, aliás, na Bíblia como um todo, existem várias formas de comparação. Por exemplo, uma parábola é uma comparação, uma alegoria é uma comparação, uma símile é uma comparação. Um exemplo de símile, os seus pés são como ferro reluzente, lá em Apocalipse. Então, ali, toda vez que aparece essa palavrinha como, ela já identifica uma ideia de semelhança, e a palavra latina é simile. Então, símile. Símile também é uma forma comparativa que a gente encontra. Os seus cabelos são brancos como a neve. Então, é um exemplo também de comparação. Não está dizendo que os cabelos dele são neve. Não, ele faz uma comparação. Então, os seus olhos são como chama de fogo. Isso também é uma outra símile. E a gente também tem metáforas, né? Como eu acabei de falar para vocês, Jesus quis dizendo, eu sou o pão da vida. Ele não é pão, mas ele se compara a esse alimento universal.
Então, isso é uma metáfora. Então, quando ele diz vós sois sal, isso não é um provérbio, isso não, perdão, não é uma parábola, isso não é uma alegoria, isso não é uma símile, isso é uma metáfora. Então, ele compara o elemento A ao elemento B, na, na busca de sentido, a partir desta comparação. E aqui estão as características do sal. Então, se essas são as características do sal, então essas características elas têm que estar em nós. Então, o halais, que é o sal, ele tem esse aspecto cultural. E na Palestina, lá do primeiro século, o sal ele tinha um valor muito grande, muito enorme. E havia uma expressão que vale seu peso em sal. E essa expressão era comum naquela época, né? Pelo valor do sal. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: ó, o discípulo deve preservar valores. Não é uma característica do sal? Então, o que cabe-nos preservar? Os valores divinos, os valores de Deus, os valores da sua palavra, seus princípios, seus valores. Isso tem que ser preservado, né, acima de qualquer coisa. Influenciar positivamente a sociedade. Então, assim como o sal, ele tempera, e a sua característica, ela fica manifesta, né, no tempero, você vai colocar um sal em alguma coisa, você vai sentir, né, aquilo não tão doce ou insosso, você vai sentir alguma diferença, porque o sal tem essa capacidade da influência. Então, de igual modo, nós também precisamos influenciar, mas positivamente, a nossa sociedade, combater a corrupção moral, porque o sal ele evita também a oxidação dos alimentos, uma série de coisas na preservação desses alimentos. Então, nós deveríamos combater também a corrupção, dar sabor ao ambiente onde nós estamos. Isso diz respeito a gente. Então, seja na família, no trabalho, qualquer ambiente, entre os colegas, amigos, precisamos fazer a diferença. Eu não posso ser mais um nesse balaio, eu não posso ser mais um que mexe esse caldo. Eu não posso ser mais um nesse sentido. Eu não posso surfar na onda da cultura, na onda do mundo. Não posso surfar nessa onda. Eu tenho Cristo em mim, e esse Cristo ele provoca em mim uma transformação. Então, esse ambiente onde eu estou, ele tem que ser menos pesado, ele tem que ser menos tóxico, ele tem que ser menos áspero, menos ácido, né? Ele tem que ser um ambiente pacífico, ele tem que ser... eu preciso... não é porque eu preciso mostrar para as pessoas, de modo algum, mas a minha vida, ela precisa iluminar, ela precisa tornar esse lugar mais temperado naquilo que depender de mim. Então, eu falei na aula passada, né? Eu não tenho que botar fogo no parquinho, eu não tenho que jogar lenha na fogueira, eu não tenho que ajudar a incendiar as coisas. Não, eu tenho que estar na contramão dessas coisas. Então, basicamente, este versículo ele retrata isso. E o outro termo, além do sal, é a palavra fos, que é luz, daí a palavra fósforo, né? A palavra fósforo, ela vem de fos, em grego. Então, fos, em grego, é luz. Então, a Bíblia, ela representa a luz, como verdade, como revelação, como santidade, presença de Deus. Então, essas são as características da luz. A luz chega, onde a luz chega, a escuridão, ela não se mantém, ela não permanece. Se você entra numa sala, num cômodo escuro, e você acende a lâmpada, né, o interruptor, você liga o interruptor, a escuridão imediatamente ela se ausenta. Então, por quê? Porque são coisas antagônicas, né? Luz e escuridão, são coisas opostas. Então, se ele diz que nós somos a luz, é porque em nós deveria estar a verdade, porque em nós deveria estar
a manifestação da revelação de Deus para o mundo, que é o próprio Cristo, entre todas essas coisas. Então vamos lá. No Evangelho de Mateus, então Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Em João 8:12, lá no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E qual é a implicação para nós? A igreja, ela reflete a luz de Cristo. E interessante que quando você chega dentro desse cômodo, dentro desse ambiente, você liga o interruptor, acende a luz não é você, você acendeu a luz. Então, a igreja, eu, você, todos nós, não possuímos uma luz própria, mas a gente reflete essa luz. Essa luz é refletida através da gente. E isso é muito importante para a gente analisar, né? Nessa condição de sermos a luz. Jesus é a luz do mundo. E essa luz, ela é refletida através dos seus discípulos, através da eclésia, através da igreja. Muito bem. Por que eu usei esse versículo? Né? Porque os discípulos de Cristo, eles possuem uma identidade, eles recebem uma identidade. Essa identidade transformadora, né? Que é a principal característica do sal. Então, a gente falou muito isso na aula, na terceira aula, principalmente, sobre esse processo de transformação, que eu falei aqui, chamei de conversão e não convencimento. Eu falei de convertimento, né? No sentido de transformação, no sentido de mudança. Então, nós recebemos isso tem que estar na gente. Não é que a gente vai ser perfeito, a gente não é perfeito. A gente não é melhor do que ninguém, porque a gente tem Cristo na nossa vida, não. Muito pelo contrário. Mostra o reconhecimento da nossa própria miséria. Né? Receber Cristo na vida é o reconhecimento o quanto miserável nós somos e dependemos da graça e da misericórdia dele. Então, não é nenhuma... Né, é uma honra, né? É você dizer isso para o mundo, nesse sentido de que você é melhor do que as pessoas, não, em hipótese alguma. Então, essa identidade transformadora, ela está na gente, ela está na nossa vida, ela deveria estar na nossa vida. Por isso que é a característica do sal. E a nossa missão, que a nossa missão ela é pública. Nos versículos seguintes, aqui de Mateus 5, ele vai dizer isso. Eu comentei sobre isso na aula passada, daquela cidade edificada no alto de uma montanha. Está aqui exatamente nesses versículos. Né? Então, é uma coisa que não pode ficar escondida. Né? Jesus Cristo, em outros lugares, vai dizer isso. Você não pode pegar uma lâmpada, um lampião, uma lamparina e colocar debaixo da mesa. Né? Você tem que colocar no alto do pedestal. Você tem que colocar num lugar onde possa clarear todo o ambiente. Então, porque é algo público. Então, você não pode esconder isso. Então, a nossa missão ela é pública. Em que sentido? Da influência, mais uma vez. Influenciar na nossa sociedade. Isso só pode ser possível através de um testemunho visível. Lembra do martírio que eu falei na aula passada? Que é engajamento, que é cumplicidade, comprometimento, responsabilidade. Isso que é o mártir, é aquele que se doa inteiramente, independente de qualquer facilidade, independente de qualquer zona de conforto, independente de qualquer lucro, de qualquer vantagem. Não, o mártir não. O mártir está disposto a perder tudo pela sua causa. Então, e a palavra mártir é a palavra para testemunha, é a palavra grega, a portuguesada aqui, mártir. Então, o testemunho é isso. Eu não dou o testemunho para me vangloriar, né? Como eu acabei de falar para vocês, para ser honrado pelas pessoas, não, nada disso. Meu testemunho de vida não é aquele que eu professo por aí, tão somente, mas é muito mais, como a gente falou na segunda aula, na questão do caráter. E caráter é aquilo que ninguém vê você, é o lugar onde ninguém te vê e é aquilo que você faz. Esse é o seu caráter. Então, o nosso testemunho é a nossa vida no dia a dia, em todos os ambientes possíveis.
na família, como falamos na aula passada, na sociedade, na igreja, em todo e qualquer lugar. Então, esse testemunho visível é o testemunho de que Cristo, de fato, está na nossa vida e nos influenciou, e assim a gente influencia as outras pessoas. Aí sim, Deus é glorificado, é exaltado, né, através da nossa vida, através das nossas atitudes e tudo mais. Então, vamos lá. A gente, após sair dessa leitura que a gente fez de Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, vós sois o sal, vós sois a luz do mundo, a gente está vivendo, de fato, um mundo em transformação. E agora a gente começa a trabalhar essa questão mais contemporânea, né? Porque a gente vive em um tempo de mudanças que são muito rápidas. A nossa sociedade está mudando numa velocidade impressionante, né? Se a gente voltar 10 anos atrás, talvez a gente não poderia estar aqui tendo essa aula EAD, né? As coisas mudaram muito, a tecnologia ela avança assim numa velocidade impressionante. Eu, para preparar esse slide, há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, eu tinha que ficar quase que boa parte do dia me dedicando só para preparar o slide. Hoje a gente vai lá, usa a ferramenta de IA, né, inteligência artificial, chat GPT, Cloud, Gemini, sei lá, qualquer uma dessas ferramentas, e a gente faz isso rapidamente. A gente precisa colocar o prompt, né, certinho, estabelecer os limites, onde queremos, o que queremos fazer, e isso é feito imediatamente. Então, hoje você tem ferramentas que já, que já te dão tudo prontinho. Não foi o meu caso aqui, né? Eu fiz esse slide já há algum tempo, né? Eu só atualizei um pouquinho ele, esses slides. Mas hoje você tem ferramenta que vai lá. Então, a tecnologia é uma coisa impressionante. Então, essa é a característica da sociedade de hoje. É uma tecnologia muito rápida, é a globalização, que a gente já está cansado de ouvir essa ideia de globalização. Então, hoje a gente está aqui, mas as coisas estão acontecendo na China em tempo real, você pode acompanhar, a informação ela é rápida, né? O que acontece lá na Ucrânia, você sabe aqui, o míssil que caiu lá, o drone que atingiu lá uma refinaria, você sabe aqui imediatamente. As informações estão aí pipocando numa rapidez incrível. A multiplicação de opiniões, né, em função de tudo isso também, né? As pessoas estão se expondo nas redes sociais, estão falando de tudo, tem opinião para tudo. É uma coisa impressionante, né? Todo mundo tem opinião para tudo, para qualquer assunto, qualquer tema. E a gente vai vendo que em todo esse processo, a gente vê aí mudanças de princípios, de valores. A pergunta que eu coloco aqui é como permanecer fiel aos princípios cristãos nesse mundo tão volátil, nesse mundo de mudanças tão rápidas, né? A fugacidade desse mundo, né? As coisas. Tá? Eu me lembrei agora do Kohelet. O Kohelet é o Eclesiastes, né? Kohelet é o termo hebraico de Kahal. Kahal é assembleia, em grego é eclesia. Eclesiastes é aquele que fala na assembleia. Então, a gente usa o termo grego, né? Eclesiastes. Aliás, todo o Antigo Testamento a gente usa os termos gregos para os nomes dos livros, né? Por exemplo, a gente chama de Pentateuco, né? Penta é 5, teuco, então, uma coleção de 5 livros, e assim por diante. Mas o livro de Eclesiastes, na realidade, é o Kohelet, é aquele que fala na Carral, na assembleia, na reunião. Isso em hebraico. E o Kohelet, ele fala sobre a fugacidade da vida, ele o tempo todo. Ele fala do eterno retorno, né? As coisas vão e elas retornam, elas vão e retornam. Mas ele já faz uma leitura, talvez no quarto, quinto século antes de Cristo,
ele já faz uma leitura assim, impressionante dessa rapidez das mudanças, já naquela época, né? Mas ele fala como o homem ele é instável, né? Da instabilidade humana. Mas aqui a gente está falando de tecnologia, e como essas tecnologias, a globalização, essas informações instantâneas, essa multiplicidade de opiniões decorrentes dessas mudanças de valores e tudo mais, como que isso está muito, muito ligado ao que o Kohelet falou lá alguns séculos antes de Cristo. Ele diz que, ele usa o termo, a gente dá o termo de vaidade, é o termo grego que a gente utiliza, né, que vem rebel, que vem do hebraico rebel, e a gente traduz isso como vaidade, né, rebel. Mas vaidade é um sentido ainda muito pouco, né? A gente não tem uma tradução que possa, no português, que possa representar a palavra rebel. Mas na realidade, está falando de futilidade. Futilidade, porque vaidade, assim, você hoje pintou o cabelo, né? Você está vaidoso. Vaidade, assim, a gente tem muito sentido pejorativo, né? Mas, na realidade, ele fala desse vazio, dessa coisa que está indo, daqui a pouco não está mais. Então, essa coisa fútil. É isso que ele está querendo dizer, o Kohelet, o Eclesiastes. Eu estou aqui conversando com vocês, refletindo com vocês, e eu me lembrei agora do Kohelet justamente pela futilidade que hoje a gente vivencia no nosso mundo. Tá? Vamos avançar um pouquinho? Porque se deixar, eu falo demais aqui. Deixa eu... E uma das coisas aqui que... Opa, deixa eu voltar. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês nessa aula é sobre o relativismo moral. Né? Cada um tem sua própria verdade. Então, relativizou. Né? A gente está vivendo um mundo muito relativizado. O que é esse relativismo moral? Né? A ideia de que não existem verdades absolutas. Tudo depende. Né? Depende do contexto, depende das coisas. Então, esse é o relativismo moral. Tudo depende. Depende da opinião da pessoa, depende das circunstâncias, depende da cultura. Então, dentro desse relativismo moral, a gente não tem mais o absolutismo. A gente não tem mais aquilo que serve, sabe, serve de fundamento. Né? Por quê? Porque se as bases estão todas relativizadas, então elas ficam um tanto sem firmeza, sem algo concreto. Então, qual é a consequência desse relativismo moral? A consequência é simples. Se tudo é relativo, então certo e errado são simplesmente subjetivos. Então, não tem mais essa coisa do certo e do errado. Tudo é subjetivo. Então, dentro dessa subjetividade de todas as coisas, em que não há mais algo absoluto, aí fica muito complicado, né? Como viver, e como podemos dar uma resposta a esse relativismo de hoje? É, aí é aquilo que eu já falei bem no início da nossa aula. A gente parte de um pressuposto, a gente parte de uma base. E essa base não é o que eu penso, o que eu acho, não é a minha opinião, não é a cultura. A minha base enquanto cristão é Cristo. Eu falei na primeira aula, né, que ele é sinônimo de evangelho, evangelium. Jesus é sinônimo de evangelho. Então, se confunde Jesus e evangelho. Essas coisas tratam-se harmoniosamente da mesma coisa. Jesus, por quê? Porque a palavra evangélio, né, que é uma partículazinha, que dá uma ideia de algo que é bom, e angélio, que vem de ângelos. Ângelos é anjo, né? É o mesmo radical. E angélios, e ângelos, na realidade, foi aportuguesado como anjo. Mas se a gente fosse traduzir a palavra grega, a gente falaria mensageiro. Então, anjo, a gente fala o termo grego. Né? Por exemplo, a gente
a gente fala apóstolo. Apóstolo é a palavra grega, apóstoloi, ou apóstolos, e significa enviado. Então, a gente aportuguesou, a gente fala apóstolo. Mas se a gente fosse usar o termo em português, a gente diria enviado. O anjo, a gente diria mensageiro. Ninguém fala isso, né? Anjo é anjo. Eu estou falando o significado, né? Trazendo para a nossa língua. Só que a gente mantém a palavra lá, mas não o significado dela, mas a palavra lá no original, mas não, e o significado dela. Então, o significado de anjo é mensageiro. Então, o Evangelion significa a boa mensagem. Então, o nosso ponto de partida é Jesus Cristo, ele é a nossa base. Então, a palavra é a verdade. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Então, ego e mi, né? Aletheia, que é a palavra grega. Então, ego e mi, aletheia. Eu sou a verdade e a vida. Né? Então, Kai de Zóia, eu sou a verdade e a vida. Então, ele é esta verdade, que ele é o Logos, ele é o Verbo, lá de João, ele é o Verbo encarnado, é o Verbo humanizado, é Deus entre os homens, é o próprio Cristo, ele é a verdade é absoluta, não relativizada. Então, a gente responde a esse relativismo não a partir do que eu penso, do que eu acho, mas a partir da Bíblia, da palavra. Então, a ética cristã, ela afirma que Deus é a fonte da verdade. A palavra de Deus é a nossa referência máxima. Então, nem toda opinião ela vai possuir o mesmo valor ético. Então, como a gente vai defender a verdade, né? Sem perder o amor pelas pessoas? Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque não é a gente se coloca como defensores da verdade. Eu não sei até que ponto isso é tão bom assim, né? Porque às vezes a gente passa a ser muito arrogante ao olhar do outro, né? A partir do olhar do outro, porque a gente fala como se a gente fosse o dono da verdade, né? A gente tem Cristo na nossa vida e a gente tenta viver essa verdade em nós. Nem sempre a gente consegue fazer isso, como deveria, mas é uma tentativa. Mas a nossa arrogância ao apresentar essa verdade para as pessoas, né, faz com que as pessoas desmereçam aquilo que nós somos enquanto cristãos, enquanto cristãos, mas muito pela nossa própria arrogância de apresentar essa verdade. Não, a verdade de Jesus era a coisa mais simplória, era a coisa mais bela possível. Jesus ele tinha essa singeleza, ele tinha essa simplicidade. Ele falava de coisas simples no dia a dia daquelas pessoas. O pescador entendia perfeitamente Jesus. Aquele que plantava a vinha entendia perfeitamente Jesus. Os vinhateiros, eles compreendiam Jesus. Aqueles que eram lavradores compreendiam inteiramente Jesus. Então, Jesus falava para todas essas as áreas da sociedade, para todas as pessoas. Então, se Nicodemos queria falar com Jesus, Jesus ia bater um papo com Nicodemos, tete a tete. Mas Jesus iria falar também com a mulher lá em João. Se João 3 Jesus fala com Nicodemos, João 4 Jesus fala com a mulher no poço. Uma mulher detestada, até odiada por quem a conhecia, pelo seu comportamento indevido. Mas para Jesus, não. Jesus ele quebra esses paradigmas. Porque Jesus, a ética em Jesus é uma coisa assim formidável. A ética é a capacidade de refletir sobre determinadas verdades. Então, se você tem uma lei e eticamente você reflete sobre esta lei, mas a partir, é o que a gente falou na aula passada, o amor é o fundamento.
a partir do amor. Então, quando Jesus esteve com aquela mulher, lá em Samaria, apesar da vida dúbia daquela mulher, Jesus tratou ela com toda dignidade, né? Jesus pediu água àquela mulher. Olha que coisa, ele pediu água àquela mulher. Então, ela vai dizer, como que pode você, um judeu, me pedindo água? Jesus quebra paradigmas, são modelos sociais. E esses modelos sociais, eles estão carregados de questões morais. Então, é o judeu que não tem comunhão com o samaritano, por exemplo. É um homem que não pode falar com uma mulher, a gente está falando de preceitos, a gente está falando de regras comunitárias, sociais, culturais. E Jesus, para algumas regras, ele tem algo adiante. Então, se ele tiver que passar por cima de uma, ele vai passar, como ele fez. Tanto é que quando os discípulos, lá em João 4, os discípulos chegam, eles ficam abismados de ver Jesus Cristo conversando com uma mulher, uma samaritana. Aliás, eles nem fizeram o caminho que Jesus fez. Jesus fez questão de passar por Samaria. Jesus fez questão de dialogar com esta mulher. Jesus é diálogo, é conversa, não é briga, não é para apontar o erro daquela mulher. Não. Jesus quer ajudar aquela mulher, quer dar dignidade. Tanto é que ela passou a ser. A gente falou de missão aqui, né? Ao falar de sal, tem que ter uma missão pública. Aquela mulher, ela teve esse encontro com Jesus e ela foi a primeira missionária que nós temos notícia ali naquela região de Samaria. E o próprio texto de João diz que ela sai pela cidade para mostrar para as pessoas quem era Jesus, né? Que ela acabou de conhecer. Então, assim, quando Jesus entra na nossa vida, há um impacto enorme na nossa vida. Então, a gente não passa a ser dono da verdade, a gente passa a ter Cristo na nossa vida. E de uma forma humilde, simples, né? A gente acolhe pessoas, a gente abraça pessoas, independente de qual gênero, né? Independente de qual a situação dela. A gente está pronto para acolher essas pessoas, independente. A gente fez referência a esse versículo, né? Na última aula. Não importa se é grego, se é judeu, não importa, não importa a raça, não importa o gênero, e não importa a condição social. Então, esses três muros que são difíceis de transpor, né? O social, o muro racial e o muro do gênero. Né? A gente sempre se acha melhor do que o outro, a gente é de uma raça superior do outro, por termos uma condição social, a gente humilha o outro. Então, são questões de hoje, mas eram questões daquela época também. Então, esta verdade que é Cristo, ela é uma verdade provocante, ela me provoca a viver isso. Ela me provoca a fazer o caminho que Jesus fez. Por isso que ele falou, ó, você quer me seguir? Você quer me seguir? Ok. Então, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Ok, e vem, me segue. Então, a gente está disposto a uma autonegação, e autonegação é realmente isso, negar meus preconceitos, a mim mesmo, né? Tanta coisa em mim que precisa ser trabalhada. Aí é o processo de transformação que a gente está tratando também hoje aqui. Então, vamos lá. Falando dessa cultura de hoje, e de outro lado, os valores cristãos. Então, a gente convive com diferentes visões do mundo. Né? Hoje você tem aí, cada um que só corre uma visão. Né? Então, a cultura ela vai influenciar comportamentos, a gente sabe disso, né? Relacionamentos, linguagem, valores. E qual é o nosso desafio hoje, diante dessa cultura contemporânea, que ela como a gente falou, é uma cultura muito plural, nesse sentido, no sentido do relativismo e tudo mais. Então, qual é o nosso desafio? Primeiro, a gente não pode rejeitar essa sociedade. A gente não pode. A gente não pode fechar as portas da igreja. A gente não pode fechar as portas dos céus, como se a gente pudesse, né? A gente não pode fazer isso.
Então, a gente olha para o outro, e se o outro não tem harmonia culturalmente, seja o que for, ele não faz parte, ele não faz parte do meu grupo. Então, ele está fora, ele fica pelo lado de fora. E dentro das nossas comunidades cristãs, nossas comunidades de fé, dentro das nossas igrejas, a gente tem maior dificuldade de lidar com o diferente. Então, ele já é nomeado, nomeadamente pecador. Né? A gente tem dificuldade para lidar com pessoas que não são héteros, né? Ou que cisgênero, né? Então, aquele que não é cisgênero, a gente fica numa situação complicada. E dentro das nossas igrejas, a gente não sabe como lidar com isso. Então, a melhor forma é dizer o quanto pecador ele é e assim ele ficar bem distante, né? Porque moralmente não dá. Então, é Jesus Cristo conversando com aquela mulher lá, é o quebra de paradigma. Jesus está conversando com ela, Jesus não está nem aí para a opinião dos discípulos, não está nem aí para essas regras é, que vão limitá-lo. E a gente, o tempo todo, a gente está limitado dentro das nossas comunidades, porque o outro é diferente, porque o outro ele tem um universo à parte, e a gente não consegue minimamente um diálogo com essa pessoa, porque a gente já apresenta a eles como os pecadores de que vão para o inferno. Você não vê Jesus fazendo. É interessante porque Jesus ele diz isso, sabe para quem? Ele diz isso para os religiosos da época dele. Em Mateus capítulo 21, tem uma parábola, que é a parábola dos dois filhos. Essa parábola é linda. Eu vou ler aqui para vocês essa parábola. Deixa eu ler para vocês, porque aí eu não vou omitir nada, absolutamente nada. Mateus 21, 28. Mateus 21, 28, até o versículo de número, até o versículo de número 32. Olha o que diz. Parábolas dos dois filhos. O que acham? Jesus está falando com a liderança religiosa. Essa liderança religiosa, ela é identificada aqui em Mateus 21, no versículo 23, versículos anteriores. Olha o que diz 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo. Então, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos. E perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então, eles estão questionando Jesus, a liderança religiosa questionando Jesus. Aí Jesus não vai responder para eles quem deu autoridade, mas Jesus vai começar e vai contar 3 parábolas para eles. Então, a primeira parábola é a parábola dos 2 filhos, a segunda parábola é a palavra dos lavradores, dos vinhateiros maus, e a terceira e última parábola é do banquete, do casamento. Nesta primeira parábola, olha só, no versículo 28, o que acham? Jesus está perguntando para eles, a liderança, a liderança religiosa, os líderes religiosos e os sacerdotes. O que acham? Havia um homem que ele tinha 2 filhos. Jesus é maravilhoso. Chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor. Né? A resposta, sim, senhor, ou seja, ele iria à vinha. Mas não foi. Aí Jesus vai perguntar à liderança lá, dos sacerdotes, os principais líderes, qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro disse não, mudou de ideia e foi. O segundo disse sim e não foi. Aí Jesus pergunta para eles. Olha como Jesus, olha que sabedoria formidável. Aí Jesus pergunta para eles, quem fez a vontade do Pai? E eles prontamente, o primeiro, responderam eles. Aí Jesus, olha o que Jesus vai dizer para eles. O primeiro é aquele que disse que não iria e foi. Aí Jesus responde para ele, olha, vocês, digo a verdade para vocês,
Os publicanos, a Jesus pega pesado, né? Jesus está falando com a liderança religiosa. É a força máxima da performance da santidade daquela gente. São os sacerdotes. As roupas que eles utilizam, né? O ar de superioridade divina que eles carregam. Olha o que Jesus diz para ele. Os publicanos, Jesus pega assim, os publicanos é aquele pessoal que é muito mal visto na sociedade. Os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Olha que coisa linda. Então, aqueles que não valia de nada para eles, não valiam de nada, aqueles que eram assim, sabe, o bagaço da laranja que o bandido chupou, jogou fora, eram as prostitutas, eram os publicanos para os religiosos. Jesus diz para ele, ó, eles entrarão antes de vocês no reino dos céus. E por quê? Porque eles ouviram João Batista. Aí os versículos seguintes vão dizer isso. E aconteceu uma metanoia. E metanoia aqui não é convencido, porque eles eram convencidos por conhecerem a lei, por conhecerem, né, a Tanakh, que é o Antigo Testamento, então, por serem intérpretes, exegetas, hermeneutas, por eles estarem no poder, na elite religiosa do seu tempo. E Jesus vai dizer para eles, olha, não aconteceu uma metanoia na vida de vocês. Né? Não aconteceu. João Batista falou para essa gente aqui e eles mudaram o sentido de vida deles. Então, quando a gente está diante dessa sociedade, que são os publicanos, que são as prostitutas, né? Que são os desprezados, né? Que são os que vão para o inferno na ótica de muito religioso, a gente tem que agir como Jesus. Essas pessoas são abraçadas, acolhidas, amadas, e são pregadas para elas o reino de Deus. E elas fazem o caminho da metanoia. Então vamos lá. Tecnologia e ética. A tecnologia ela é uma ferramenta, né? Então ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Então, para o bem, por exemplo, a gente pode usar para evangelizar. Evangelizar. Não é desevangelizar. Eu uso essa expressão, desevangelizar. Porque hoje, sinceramente, eu acho que a gente está mais para desevangelizar do que evangelizar. Você sabe o que é evangelizar? Evangelizar está ligado diretamente ao evangelho. Evangelizar é falar desse Jesus que a gente está falando aqui para as pessoas. Esse Jesus que não está, está sempre pronto, né, a amar, perdoar. E desevangelizar é o oposto. Então a gente acha muitas vezes que a gente está evangelizando. E às vezes a gente não está evangelizando. A gente está afastando mais ainda as pessoas de Deus. A gente distancia e a gente vai colocando correntes nas portas das nossas igrejas. Correntes intransponíveis, que essas pessoas estão impedidas de entrar nos céus. Porque a nossa moral não permite. Então, como uma ferramenta boa, a tecnologia ela tem que ajudar a evangelizar, a apresentar esse Jesus. A tecnologia ela pode ser uma ferramenta para as pessoas aprenderem. Então, elas podem servir as pessoas. Mas também a tecnologia pode ser uma ferramenta mal usada. Né? Ela pode gerar dependência. Outras pessoas são totalmente dependentes, né, da tecnologia e viciadas nelas. A tecnologia pode provocar desinformação, isolamento social, por aí vai. Então, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. A reflexão que eu trago para vocês é quem controla quem? Né? Quem controla quem? Você controla a tecnologia ou a tecnologia controla você? Essa pergunta é reflexiva, cada um vai ter a sua resposta. Então, já que a gente está falando de tecnologia, vamos falar rapidamente sobre redes sociais e o testemunho cristão. Então, o discípulo de Cristo,
também evangeliza online, né? Em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? O que publico glorifica a Deus? O que eu coloco lá publico a Deus, glorifica o Senhor? Como trato quem pensa diferente de mim? Né? Eu já expurgo ele, eu já lanço ele no lamaçal do pecado, já lanço ele no mármore do inferno. Eu compartilho informações verificadas, ou eu só vou replicando essas informações? Recebo, e são informações que eu não procuro saber se são fake news ou não, mas eu só vou reproduzindo. Como que eu faço isso? Eu demonstro amor e respeito pelas pessoas? Como que é isso? Então, o meu testemunho nas redes sociais, sabe, é fundamental. O perigo da cultura do cancelamento, né, entre a verdade e a misericórdia. Vivemos em uma sociedade que, frequentemente, a gente julga muito rapidamente as pessoas, as situações. A gente está muito, muito pronto para julgar. Muito pronto, muito rápido. A gente condena as pessoas sem dar a elas o direito do diálogo, da conversa, sem tentar ouvir essas pessoas. A gente exclui imediatamente quem erra. Não importa. Na aula passada eu falei sobre isso, né? O amigo que agora vira inimigo, a benção que agora vira maldição. Ué, mas onde está o problema? Por que a gente perde essas amizades, essas pessoas que em algum momento foram importantes? Porque elas cometeram um erro? Então, o último erro cancela tudo, todo o histórico de vida dessas pessoas, inclusive de amizade, de companheirismo. Olha como a gente está muito fluido, como a gente está muito, sabe, o rebel. A gente é como o vapor, né? Está aqui, daqui a pouco não está mais. A gente é muito assim, lembrando do Correles, né, do Eclesiastes. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso. A gente não considera o contexto das pessoas, o porquê que elas se comportam de tal maneira, de tal forma. A gente não quer saber. A gente só quer julgar as pessoas. Só que eu não fui chamado para isso. Se você foi, tudo bem. Mas eu não fui chamado para julgar. E muito menos para condenar, né? É o que Jesus disse para aquela mulher. Filha, nem tão pouco eu, aquele que podia, o único que podia, é o único que diz. O único que podia é o único que diz. Nem tão pouco eu te condeno. Então, aquele que poderia condenar, não condena. E a gente? Quem é a gente para condenar alguém? Né? A ética cristã, aleluia, Cristiano. A ética cristã propõe justiça. A palavra lá no Antigo Testamento, no hebraico, é o sedaká, justiça, mispate, direito, né? Justiça e direito. A ética cristã propõe isso, justiça. Não é minha justiça, porque minha justiça diante de Deus é trapo, né? Não é minha justiça, mas aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo. No grego é o dikaiosine, essa justiça, que Jesus Cristo manda amar, lá em Mateus. Essa justiça que precisa ser desejada. A misericórdia, perdão, a reconciliação. Então, tudo isso aí é o que a ética propõe. Do outro lado, nós temos também o consumo do nosso tempo, o materialismo do nosso tempo, que agora o ter vale mais do que o ser, né? A gente sabe disso. E a sociedade incentiva isso, consumir sempre mais, sempre mais. E a gente está agora no consumismo evangelical, do evangelho. É como se o evangelho, as igrejas, fosse uma rede de supermercado. Então, lá tem as promoções, né? Aí eu preciso atrair as pessoas com essas promoções. Então, lá nas prateleiras do supermercado, você vai em busca das promoções. Nas prateleiras das nossas igrejas, não é diferente, não. As pessoas estão sendo atraídas para alcançar determinados beneplácitos, determinados benefícios.
alcançar determinados desejos. Então, a igreja virou um lugar para atrair pessoas, para que elas consigam alguma coisa. Não é isso. A igreja não é chamada para isso. Então, esse evangelicalismo brasileiro, norte-americano, né, hoje, nada contra, tá? Nada contra, mas hoje a gente tem aí a chamada, as igrejas, hiperigreja, né? As igrejas americanas hoje são, sabe, um verdadeiro shopping, tem de tudo dentro daquele espaço. Ah, meu Deus do céu, me perdoa, mas é difícil, é difícil. É difícil. Então, a pessoa vai lá para recrear, que tem a parte da recreação dentro do espaço, tem tudo, tudo. E às vezes não tem Cristo. Às vezes Cristo está na periferia desses lugares. Jesus não é convidado a entrar nesses lugares. Jesus está fora. Mais importante, as comunidades primitivas, elas se reuniam nas catatumbas de Roma. Elas se reuniam nos lugares mais imprevisíveis. Elas se reuniam nas casas, nas famílias. Elas não precisavam de templo. Quando fala da igreja de Corinto, você pensa logo no templo lá em Corinto. Não, não tinha templo, que o evangelho era proibido. Era proibido falar de Jesus. Roma não permitia, havia apenas um rei, que era o imperador. Então não tinha como falar de Jesus Cristo. O evangelho era proibido. Então, que igreja era essa? Era das casas, a família de Cloé, as famílias que se reuniam. É isso aí, Cristiane. Você esteve lá no Brooklyn, né? Você tem essa experiência aí. Então você vê muita coisa. Você... Pode falar, pode falar. Boa noite a todos. Eu tive a oportunidade, Deus me proporcionou essa oportunidade de estar em Nova York a trabalho. A igreja do Brooklyn é uma igreja assim gigantesca, né? Parece até um teatro, né? O formato de um teatro, né? O teatro municipal. E eu me surpreendi, porque eu falei assim, eu vou comprar minha Bíblia aqui. Eu e a minha amiga do trabalho falamos, vamos comprar nossa Bíblia em inglês aqui. E tinha tudo, se vendia de tudo. Aí, no caso, as assistentes, né, que lá eles não têm o nome de diaconato e tal, falaram para mim, não, Bíblia, nós não temos Bíblia. Eu falei assim, mas não tem Bíblia? Tinha vários tipos de livro, canecas, roupas, canetas, era um shopping realmente. Eu falei assim, não, mas ainda falei assim, tem certeza que não tem nenhuma Bíblia, nem a de bolso? Ela, não, Bíblia nós não vendemos. Aí eu, como assim? Eu fiquei assim, bem assim, estarrecida, né? Mas realmente como o pastor professor falou, um shopping, infelizmente. Obrigado pela sua compartilhar a sua experiência, né? É triste, né? É extremamente lamentável, né? Lamentável. Jesus está fora, né? É mais show, né? É show, performance, enfim, não é mais altar, é palco, né? Infelizmente. E essa sociedade, ela influenciou a igreja que deveria influenciar a sociedade, a gente que é influenciado pela sociedade. Então, virou um lugar de consumo. Você vê, hoje a Polícia Federal, essa semana, acho que foi ontem, é um bispo famoso, um bispo de uma igreja famosa no Brasil, estava sendo investigado, né? A Polícia Federal estava atrás de documentos por fraudes bancárias. Ele tem um banco, a igreja dele tem um banco. Tem uma outra igreja famosíssima também em Belo Horizonte, que o pastor famosíssimo também tinha um banco, né? Só que havia todo um enrolo aí com esse negócio do Banco Master. Então, assim, por que a igreja precisa de um banco? Meu Deus do céu, por que uma igreja precisa de um banco? Alguém poderia me explicar isso? Porque para mim é uma piada isso. Olha o que a gente está fazendo com o evangelho, a gente está perdendo a noção das coisas.
Então, a gente está trazendo, aí sim, é trazer o mundo para dentro da igreja, né? A gente está mudanizando a igreja, porque é o shopping, é o lugar de venda, é o lugar da recreação, entretenimento, é o lugar, é, é, é esse espaço, é esse espaço que está se tornando a igreja, inclusive o banco, né, com talvez uma moeda própria. Eu não consigo compreender isso, não consigo entender isso. Então, é um acúmulo de bens. A gente está falando da sociedade, né? Mas quando a gente começa a falar de consumir sempre mais, acumular bens, buscar status, parece que a gente está falando especificamente da igreja, porque igreja, eu sei que a igreja é um retrato da sua sociedade, evidente, ela não pode ser diferente disso, mas ela tem que ser esse agente influenciador, né? E não ter essa influência maléfica, terrível. Então você observa que a liderança ela quer consumir bens. As igrejas cada vez têm que, para atrair o público, tem que ter cada vez mais conforto, né? O ar-condicionado. Eu não estou dizendo nada contra isso, sabe? Não estou falando nada contra isso. Mas perdeu a singeleza, porque agora os bancos, as cadeiras, as poltronas se tornaram mais importantes do que as pessoas. A música que é tocada é mais importante do que o louvor a Deus, porque o que importa é a performance do instrumentista, daquele que canta, a voz encorpada, afinada, sabe? E a exaltação a Deus fica onde? Não fica. Porque as letras das nossas músicas é para massagear o nosso ego, sabe? Então, assim, a gente vê a sociedade nesse consumismo e materialismo muito presente dentro desse espaço que deveria ser o espaço do confronto a esta sociedade, da afronta a esta sociedade. Não, os líderes eles não querem mais um carro de R$ 1 milhão, eles querem um avião, um helicóptero, eles querem uma fazenda. Meu Deus do céu, Jesus, misericórdia. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu estava dirigindo uma paróquia, né? Vou chamar de paróquia. Há um tempo atrás, foi lá no 2012, 2013, assumi uma igreja que passou por uma dificuldade tão grande de divisão, e me chamaram para ajudar aquela igreja. E lá eu fui para aquela igreja, eu me lembro que naquela época eu tinha um golzinho, um gol. Feliz com o gol me levava para qualquer lugar. Aquele gol era da igreja sede, eu tinha maior felicidade E aí um dia um diácono chegou e falou assim: poxa, pastor, eu fico assim abismado contigo. Aí o diácono veio falar comigo. Né? Foi por quê? Não, porque a nossa igreja é uma filial importante, né, da nossa denominação, e a gente vê pastores de outras filiais, sabe? Ele tá lá com um carro bonito, um carro mais. Um carro popular, um carro. Aí eu parei assim, olhei bem nos olhos daquele diácono e falei assim para ele, perguntei a ele: mas quem paga isso? Falei para ele: quem paga esse carro? Quem paga isso? Ele falou: a igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim: você acha que eu vou permitir aquele irmão que mal consegue pagar uma passagem de ônibus, que tira lá do dízimo dela, que é um salário mínimo? Eu falei para ele: você acha que para me dar um carro só em termos de status, para eu aparecer com aquele carro bonitão? Se eu comprar com o meu trabalho é uma coisa, mas com dinheiro dos dízimos, das ofertas, quem vai pagar esse carro vai ser a igreja? Ah, não, por favor, não faça isso. Aquele irmão ficou assim, escandalizado comigo. Mas é o que eu penso, é que eu penso. O líder, ele pega a ovelha, e ele está, sabe?
ele está tirando o couro da ovelha, das ovelhas. As ovelhas têm que dar o melhor para ele. Misericórdia, a gente está ali para servir. Se tem aqui pastores aqui, ou futuros pastores, vamos pensar, porque eu estou falando de questões éticas. A gente não está ali para tirar do dízimo da oferta, para me dar um, sabe, um status. Misericórdia. Jesus, onde nós estamos? Cadê a nossa ética, na nossa liderança? Aí você vê as pessoas pedindo oferta de. Eu confesso para vocês que eu sempre tive muita dificuldade de pedir o dízimo e oferta na igreja. Eu sempre fui o cara mais sem jeito para pedir. Quando eu pastoreei algumas igrejas, eu sempre pedi, eu não peço a você, porque para mim não precisava nem era pedir nada. Né? Mas você está dentro de um sistema, tem que pedir oferta, tem que pedir misericórdia. Mas você pede colocando, sabe, a responsabilidade, né, da pessoa, colocando a pessoa na parede, né, porque ela tem que ser quase que obrigada a dar o dízimo, a oferta. Que isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Me perdoe, eu acabo me desabafando, mas vocês são líderes, ou serão futuros líderes, sabe? Não é o nosso papel, não é o nosso trabalho, pelo amor de Deus. Nós somos discípulos de Cristo. É triste. Que momento, né? Eu fico triste, eu fico triste, eu fico triste. Na aula passada eu falei que tem mais de 30 anos de pastor, né? Eu fico triste. Fico triste. Isso me entristece. Lidar com... É triste, né? A igreja, que se chama igreja, né? E que estamos fazendo, né? Com aquilo que nem nosso é. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. As ovelhas são de Cristo, não é do pastor. Que ele pode fazer o que ele bem entende. Não, as ovelhas são do Senhor. Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Vai lá e cuida das minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor Jesus. Então, as pessoas... Enfim, né? Eu estou entrando nesse assunto porque é questão ética mesmo, sabe? Então, é um desafio para todos nós. A gente tem que pensar sobre isso. O Evangelho ensina gratidão, contentamento, generosidade. Meu Deus do céu. Espiritualidade e simplicidade. Né? Uma vida centrada em Deus. O discípulo de Cristo é chamado a priorizar os valores que são eternos. Ah, meu Deus. Os valores eternos. O discípulo de Cristo é chamado para viver com um propósito. Eu tenho um texto que eu gosto muito de Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Paulo vai dizer o seguinte: olha, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas se esvaziou e veio na forma humana. Os teólogos gregos do terceiro, quarto século depois de Cristo, eles pegaram o termo para esvaziamento, que é a palavra kenosis. Aí eles chamam isso de processo kenótico. Kenosis é o esvaziamento. Você está em um lugar e você se esvazia para você ser entendido, compreendido nesse outro lugar. Então, a kenosis é justamente um processo na nossa vida. Aí Paulo vai dizer sobre esse esvaziamento, porque Jesus, ele era Deus, ele estava na condição divina, mas ele veio em uma forma humana. Jesus ele nasceu em Belém.
Belém. Ele não nasceu em Jerusalém, onde tinha um centro de culto. Ele nasceu em Belém. Jesus nasceu numa manjedoura, carinhosamente chamado de manjedoura, que era um curral entre os animais. Jesus nasceu de uma família de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, e do seu pai José, companheiro, marido da Maria, que o ajudou na criação, que ajudou a Maria na criação de Jesus. Família pobre, de Nazaré. De Nazaré. Lá em João 1, vai estar, o discípulo vai dizer assim, o futuro discípulo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é um outro extremo lá. Se Belém é ao sul, Nazaré é ao norte. Uma vila também. Jesus veio de uma família. A família que o criou, uma família simples. Jesus não escolheu Jerusalém, Jesus escolheu Cafarnaum. Terra de pessoas pobres, miseráveis, pessoas que não tinham nada, que viviam, como lá em Mateus capítulo 4, né? Efraim, Zebulon, terra dos gentios, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. É lá, é o lugar, é o palco onde Jesus vai viver o seu protagonismo. Não é no templo de Jerusalém, é lá, nas ruas empoeiradas da Galileia. Então, Paulo vai dizer que ele veio na forma, e a forma que ele veio é na forma humana. Aí ele vai dizer na forma de servo. A palavra ali para servo é doulos. Doulos é a palavra para escravo. Não é servo no sentido da diaconia, é servo no sentido do doulos, daquele que não tem vontade própria. Porque ele não veio para cumprir a vontade dele, mas a cumprir a vontade do Pai. Foi o que ele falou lá no Getsemane. Afasta de mim este cálice, que não seja feita a minha vontade. Abba, Pai, lá no Evangelho de Marcos. Abba, Pai. Então, Paulo vai dizer, aí mais adiante, no capítulo de número 2 de Filipenses, Paulo vai dizer assim, olha, muitos buscam os seus interesses, não os de Cristo. Paulo agora está se referindo a Timóteo. Então, muitos buscam os seus interesses. Então, assim, viver com propósito, mas que propósito é esse? São os meus propósitos? Ou propósitos de Deus na minha vida? Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em ética. E aqui vem a pergunta reflexiva: o que ocupa o centro da minha vida? O que ocupa o centro da minha vida? A gente tem que parar e pensar sobre isso. O que ocupa? Né? Discernimento cristão. Como tomar, então, as decisões éticas? A gente precisa fazer as seguintes perguntas. O que a Bíblia me ensina? E quando eu falo a Bíblia aqui, eu sempre tenho o protagonismo de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? O que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Vai exaltar ao Senhor? Vai glorificar ao Senhor? Isso vai ser uma demonstração de amor ao próximo? Isso vai produzir justiça? Isso que eu vou fazer, esse meu comportamento vai edificar a minha fé? Essas perguntas são infalíveis. E quando a gente faz essas perguntas antes de determinados comportamentos, a decisão será bem ética, de acordo com Cristo, não há dúvidas disso. Então, eu já estou caminhando para o final, sal da terra e luz do mundo é a nossa missão ética, é a missão ética do cristão. Ser sal que preserva, dá sabor, influencia, ser luz ilumina, orienta, revela. A conclusão aqui que a gente aprende hoje nessa aula é isso. A ética cristã tem fundamento em Deus. O caráter cristão deve refletir Cristo. O nosso caráter tem que refletir Cristo. Os relacionamentos são expressão da nossa fé, da fé. O relacionamento que eu tenho no meu ambiente de trabalho, na minha família, são expressão de fé.
Lembra que eu falei na última aula que o processo regenerativo, transformador, o que Cristo alcançou na cruz do Calvário não é apenas a regeneração da minha vida, da minha salvação, mas também da salvação, da regeneração dos nossos relacionamentos. O cristão é chamado a viver com discernimento o tempo todo, tem que estar discernindo, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a discernir. A fé, ela tem que impactar todas as áreas da vida. E, por último, eu deixo aqui o questionário para vocês. O que caracteriza o relativismo moral? Aí tem 4 respostas possíveis aqui, está muito fácil de responder isso. A segunda pergunta, segundo Mateus 5, 13 e 16, do sal e da luz, o cristão é chamado para ser o quê? Aí tem aqui 4 perguntas bem simples que vocês já vão poder responder imediatamente. Eu quero pedir perdão a vocês, né, por alguma coisa aqui, alguma palavra, alguma coisa que eu possa ter dito e machucado vocês, ou enfim. E sou grato a vocês pela paciência de vocês, os colegas que vão assistir esse vídeo, e que Deus tenha misericórdia, né? E se a gente não conseguir, o Espírito Santo está na gente, sabe? Se você não conseguir fazer o que você deveria, se eu não conseguir fazer o que eu deveria, o Espírito Santo está na gente, e ele nos ajuda a fazer o que é preciso ser feito. Tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. A próxima aula será com o professor Júnior, vai ser sobre Atos dos Apóstolos, a igreja iniciante, até o Concílio de Nicéia. Maravilhosa, uma aula de história. Tá? Deus abençoe. E a gente vai ver aí no próximo módulo aí, se ele quiser, se Deus permitir. Um abraço, Cristiane, Kátia. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Fulano. Amém. Cristiane, Silvia, Cristiane dos Santos, Deus abençoe. Leuzio, Wagner. Deus abençoe. Boa noite. Amém, pastor. Obrigado. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.